Olá a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de estar aqui dando aula, participando aí da formação de vocês na residência de pediatria. Então, para mim é uma grande honra e muito obrigado. Eu preparei essa aula falando um pouquinho, tentando trazer para vocês um pouquinho das noções básicas sobre estrabismo, tentando realçar aquilo que eu acho que é legal o pediatra ter como conhecimento geral e entender um pouquinho ah, como é o nosso pensamento quando a gente tem um paciente com estrabismo. Meu nome é Natanael de Abreu. eh, Esse é um pouquinho do meu currículo. Eu sou oftalmologista, tenho especialização em neurooftalmologia pela USP, especialização em estrabismo pelo Hospital SEMA, em São Paulo, e fui preceptor de residência médica aqui no Hospital Oftalmológico de Brasília de 2018 a 2023, também do programa de fellowship em estrabismo e neurooftalmologia. E hoje também eu sou pós-graduando em neurologia porque eu me senti assim, essa necessidade de aprender um pouco mais sobre a doença sistêmica, né, sobre aquilo que está ali por trás das manifestações neurológicas, das manifestações oftalmológicas, na verdade, né? Então, esse é um pouquinho de mim. Antes de começar a falar diretamente sobre estrabismo, achei interessante colocar um pouquinho sobre as etapas de desenvolvimento visual. Acho que todo mundo tem essa curiosidade de entender como que a criança enxerga. Os pais sempre perguntam para a gente. E aqui a gente tem do lado direito uma tabela do ETDRS, que a gente fala, que é uma tabela para medir a acuidade visual. E só para a gente ter uma ideia, a acuidade visual de um bebê recém-nascido, a visão não está amadurecida, nem do ponto de vista da retina, nem do ponto de vista de nervo óptico, que ainda não terminou a mielinização, nem do ponto de vista do restante da via óptica, né, do tálamo, nem do córtex visual. Por isso a visão do bebê é muito embaçada. Como a visão do bebê é muito embaçada e vai se desenvolvendo ao longo do primeiro ano, ele vai ganhando nitidez o suficiente para conseguir, por exemplo, na tabela, enxergar 20/80. Então aqui é onde tem essa setinha vermelha, mostra que se o bebê soubesse falar, só para a gente ter uma ideia enquanto adulto, né, o que que o bebê enxergaria. Se ele soubesse falar e ele sentasse ali na cadeira oftalmológica, naquela distância que a gente trabalha, ele conseguiria enxergar tanto discriminar os optotipos grandes, quanto até essa linha onde está, onde tem a seta vermelha. E à medida que a criança vai desenvolvendo mais, tanto do ponto de vista do sistema nervoso central quanto do olho, do nervo óptico, a gente vai atingindo ao redor de 4 para 6 anos o potencial de acuidade visual do adulto. Que aí a criança, então, consegue verbalizar para a gente, discriminar os tamanhos correspondentes à acuidade visual de 20/20. Então, o que essa figura à esquerda representa é que a acuidade visual da criança não está amadurecida, então ele não consegue enxergar praticamente nada, ele só enxerga vultos. O cérebro vai começando a reconhecer os contornos das faces humanas, e a partir dos 4 meses a criança consegue já, ainda enxerga de forma desbotada, a visão de cores não está tão bem desenvolvida, mas aqui mostra que um dos pais, estando mais próximo, a criança consegue discriminar o rosto, começar a identificar, e a imagem que está mais distante ele ainda não consegue enxergar. Então, ele é como se ele enxergasse bem embaçado realmente, e só aquilo que tem um tamanho maior, que está mais próximo, ele consegue identificar. Então, e aos 8 meses isso vai melhorando, então essa distância em que ele consegue enxergar, mesmo as imagens não estando tão próximas, não tão magnificadas pela proximidade, ele já vai começando a enxergar melhor, e as imagens vão ficando cada vez mais nítidas e coloridas, né, para o paciente, não estão tão desbotadas, vamos dizer assim. Aqui falando um pouquinho sobre o desenvolvimento visual também, sobre a sensibilidade ao contraste, a gente tem várias formas eh, de definir a sensibilidade ao contraste. Esse é um dos testes, eu trouxe esse para entender dois conceitos, em que o que que é o contraste? O contraste é justamente a capacidade de discernir diferenças de luminância entre superfícies adjacentes, e aqui a gente tem, nesse teste, tanto essas superfícies adjacentes, ou seja, que são as faixas, uma mais clara, outra mais escura. Então, assim, aquela que está bem clara tem bastante luminância. A que está bem escura, indo para negro, tem baixa luminância. Quando existe muita diferença entre as superfícies adjacentes, ou seja, de alta luminância para uma baixa luminância, a gente tem, então, um alto contraste. É fácil para a gente, na nossa visão, enxergar estímulos de alto contraste. E vai ficando mais difícil quando essa diferença de luminância entre superfícies diferentes começa a ficar muito pequena, muito reduzida essa diferença. E também a gente vai desenvolvendo a visão para conseguir enxergar frequências espaciais maiores. O que que seria a frequência espacial? Nesse tipo de teste que a gente usa para saber a capacidade de discriminar a sensibilidade ao contraste, a gente vê que na letra A, que é a primeira fileira, a gente tem
Baixas frequências espaciais. O que que seriam isso? São faixas muito grossas, ou seja, num pequeno tamanho de 1 centímetro ou 1 grau, a gente tem poucas faixas. E à medida que a gente vai caminhando o teste, como na letra C, por exemplo, a gente já tem alta frequência espacial, ou seja, muitas faixas, todas têm o mesmo tamanho, uma está bem pretinha, outra mais clara, outra bem pretinha. Então a gente vai mudando assim as faixas e no mesmo espaço, ou seja, em 1 centímetro, 1 grau, depende de como a gente vai trabalhar, a gente já começa a ter várias repetições. Então, assim, a frequência espacial é o aumento de repetições daquele estímulo para uma mesma área. E aí a gente vai, à medida que a nossa visão vai melhorando, a gente vê aqui que tem um pico de desenvolvimento para que a criança próximo dos 4 anos consiga enxergar um estímulo é, com o máximo, assim, quando ele fala aqui sobre pico de desenvolvimento, seria assim, ao redor dos 4 anos, um estímulo com 4 ciclos por grau, uma criança consegue enxergar igual um adulto já. Ou seja, mesmo com esse tipo de frequência de estímulo, ou seja, frequência espacial, mesmo quando a luminância é baixa, quando na verdade a diferença de luminância é baixa, ou seja, tem baixo contraste, a criança já consegue saber para onde estariam direcionadas as faixas. Então, assim, esse teste, por exemplo, na letra A, a gente tem que entender que as faixas estão na verticais, se eu tenho uma boa sensibilidade ao contraste. Na letra A1, né? Na letra A2, eu já consigo perceber que ela está inclinada dessa direção. Na 3 também. Então, na 4, ela volta, na A4, volta a ficar verticalizada. Então, assim que, ou seja, a capacidade de discriminar onde estão essas faixas, mesmo quando elas vão ficando com altas frequências, ou seja, muito fininhas, e mesmo quando elas vão diminuindo bastante a diferença de luminância de uma faixa para outra, para que eu ainda consiga enxergar que exista estriações ali naquele estímulo, né? E aí, a criança, ela, próximo de 9 anos, ela consegue ter a mesma sensibilidade ao contraste para qualquer tipo de frequência espacial que um adulto teria. Então, só para a gente ter uma ideia como a visão vai amadurecendo. Com relação à visão de cores, as crianças não enxergam colorido, né, quando nascem, elas vão desenvolvendo e começa a existir uma certa discriminação rudimentar entre o verde e o vermelho para discriminar próximo de 2 meses e no final do primeiro ano existe assim, ao longo do primeiro ano é que mais se desenvolve essa visão de cores, como a gente viu no exemplo em que tinha ali os pais próximos do berço. Então a gente vai vendo que a criança vai começando a identificar os objetos como sendo coloridos e a discriminar então suas formas e começar a enxergar também objetos distantes. É isso que a gente está representado aqui no primeiro ano de vida. E a visão de cores ela está completamente amadurecida, incluindo também o eixo de azul-amarelo no final da adolescência. Aqui eu trouxe só para mostrar como são os testes que a gente usa para a visão de cores. Então, assim, muitos desses testes dependem que a criança tenha um pouco mais de cognição para que a gente saiba se ela está discriminando as cores ou não. Então, geralmente, para a gente ter um teste, descartar um daltonismo, por exemplo, a gente precisa de ter ali uma criança pelo menos com seus 4, 6 anos de idade para colaborar. Um dos testes mais fidedignos que a gente tem é esse de ordenar uma paleta de cores, né, em degradê, que seria o teste Farnsworth, que é esse que está aqui embaixo dentro de uma caixinha de madeira. E aí a gente pede, tem sempre um, a cor de referência, que é a cor azul, que embaixo tem uma marcação como número P, desculpa, com a letra P. E aí, dali, o paciente é solicitado a ordenar as cores mais próximas da cor anterior. E se esse paciente, depois que o paciente ordena, a gente dá mais de uma chance para ele fazer isso, a gente vai virando, então, essas pecinhas para encontrar os números que estão debaixo dela. Se o paciente ordenou corretamente, ele vai involuntariamente, assim, né, de forma não necessariamente inconsciente, mas assim, ele vai ter feito aquilo de uma forma que a numeração fique completamente ordenada, de 1 a 15. E aí, assim, a gente vai marcando nesse gráfico. Então, assim, se o paciente aqui é uma resposta de um paciente normal, um paciente que consegue discriminar bem as cores. Agora, se o paciente começa a errar, por exemplo, do número 1, ele trocou e colocou o 13, depois do 13 ele acabou colocando o 2, depois do 2 ele acabou colocando o 11, ou seja, ele faz vários cruzamentos que são paralelos ao eixo verde e vermelho, por isso que tem nesse gabarito esse eixo. Então, a gente vai considerar que o paciente tem essas alterações do eixo verde e vermelho. E aí, se ele também fizer erros, por exemplo, do 1 ele mudou para o 6, do 6 ele mudou para o 15, do 15 mudou de novo para o 7. Então, ele foi colocando de forma desordenada, porque para o paciente, a maneira como ele discrimina as cores era percebendo as nuances mais próximas dessa forma,
ele então vai fazendo muitos cruzamentos paralelos ao eixo tritã e a gente com isso diagnostica então que ele tem dificuldade no eixo azul. Existe um outro teste, que é o teste de Shihara, que, que é um teste, na verdade, de pranchas pseudo-isocromáticas. Então, existem várias bolinhas com cores muito parecidas, isso confunde bastante, o paciente tem dificuldade de visão de cores. E a gente quer, o objetivo é que o paciente entenda que formato está escondido dentro dessa prancha pseudo-isocromática, ou seja, que parece que tudo tem a mesma cor. E aqui, no caso, é um exemplo do número 5, que o paciente deveria ser capaz de reconhecer o número 5. Então, a gente tem vários números, né, e vai mudando, então, essas pranchas, e aí a gente consegue, então, saber se o paciente tem erros, e ele funciona muito melhor para o eixo azul e vermelho. Então, assim, ele acaba não conseguindo fazer muito diagnóstico de dificuldade no eixo azul e amarelo, ele acaba mais fazendo diagnósticos para o eixo verde e vermelho. E aí existem outros testes parecidos, né? Existe um teste de Shihara adaptado para criança, em que aparecem bichinhos. Existem outros testes que são voltados de pranchas pseudocromáticas mais para o azul e amarelo, em que o paciente tem que encontrar a direção da seta que está escondida nessa prancha. Então, são formas de a gente descobrir como é o déficit de cores. Com relação ao campo visual, existe a amplitude de campo visual dos bebês não é igual ao dos adultos, então assim, o paciente, tudo que vem pelo campo periférico geralmente pode não chamar tanta atenção do bebê, o estímulo precisa estar mais à sua frente, ou então vir, né, para a sua frente, a gente como adulto, o estímulo que está periférico já nos chama atenção e a gente acaba virando o rosto, o bebê não, ele vai ter um campo mais com um tamanho assim de 60 graus, para cada lado, então assim, os estímulos que estão mais à sua frente é que vão lhe chamar a atenção, e essa amplitude de campo de 60 graus, ela está desenvolvida no terceiro mês de vida. O bebê, ele atinge uma capacidade, num campo visual de 180 graus, ou seja, de enxergar bem mais periférico, próximo dos 6 meses, e isso no campo horizontal. Então, o bebê desenvolve primeiro o campo horizontal. Depois, ao redor de 3, 4 meses, é que ele vai começando a fazer um pouco de varredura vertical. E isso, por conta do desenvolvimento de campo, que vai chamando a atenção do bebê para olhar para o estímulo periférico acima ou abaixo, mas também porque a própria via óptica, né, a via motora supranuclear para a movimentação dos olhos na horizontal, ele se desenvolve primeiro, e depois vai se desenvolvendo, então, as vias de tronco cerebral, de mesencéfalo, que são responsáveis pela movimentação dos olhos na vertical. Com relação à estereopsia, que é a noção de profundidade, a gente começa a desenvolver próximo de 3 a 6 meses, quando os olhos começam a ter paralelismo, e a capacidade de acomodar seria a capacidade de focar objetos, né? Ou seja, estou com o cristalino e a pupila relaxados, é quando eu estou olhando para longe, não estou acomodando nada. E aí eu passo a acomodar quando eu vou buscar focalizar para perto. Então, essa capacidade de focalizar para perto, ela vai se desenvolvendo a partir de 15 dias de vida e fica mais acurada a partir de 3 a 5 meses. Então, só para ilustrar um pouquinho como é o desenvolvimento visual. Falando agora um pouquinho especificamente do estrabismo, o estrabismo, o impacto que ele traz sobre a nossa visão é justamente de impactar a visão binocular. Então, a visão binocular é a capacidade que o nosso cérebro tem de enxergar 3D, de enxergar onde os objetos estão no espaço e qual a relação que eles têm um com o outro. Então, para a gente conseguir ter uma visão binocular, a gente tem os dois olhos separados por uma distância, que é a distância interpupilar, e é justamente essa distância que faz a gente enxergar o mesmo objeto de dois pontos de vista diferentes. Então, assim, cada olho enxerga um objeto de um ponto de vista diferente. Tanto que se a gente colocar uma mira, por exemplo, como o nosso dedo, e a gente está olhando os dois olhos olhando para o dedo, mas a gente tampa um olho e tampa o outro, parece que esse dedo mudou um pouquinho de lugar, porque é justamente assim, cada olho está, é como se fosse um cameraman, né? Cada olho é uma visão diferente do mesmo objeto. E quando existe essa sobreposição dessas imagens, é que nos permite, essa sobreposição fina, nos permite entender, visualizar com a visão 3D. A gente tem, então, uma área de campo visual que se sobrepõe, que é a maior parte da área do campo visual, e existe uma pequena área de campo visual que é do campo visual periférico temporal, que não se sobrepõe. Por quê? Porque a retina nasal ela é uma retina maior, ela se estende mais, né, até próximo do limbo. Já a retina temporal é uma retina menor. Então, a retina temporal é responsável pelo campo que vem do outro lado, né, do campo nasal, enquanto que a retina nasal é responsável pelo campo que vem temporal, ou seja, do mesmo lado do olho,
que eu estou me referindo, né? Então, assim, do olho direito, por exemplo, a retina nasal está enxergando o campo periférico aqui à direita. E aí esse campo periférico, então, ele a gente chama de crescente temporal, ou seja, é um campo periférico que só o olho do lado direito, que apenas o olho direito enxerga, e é o campo extremo periférico, que apenas o olho esquerdo enxerga através da sua retina nasal esquerda. Então, esses campos, eles acabam não se sobrepondo, mas quando a gente fala de campo de noção 3D, a gente está falando sobre as fóveas dos olhos, que são a parte central da retina, estando focalizadas no objeto que está à nossa frente, e os campos periféricos, com exceção do extremo temporal do campo, estarem completamente sobrepostos. Isso vai dar para a gente a nossa noção 3D. Aqui esse exemplo, na verdade, essa figura aqui à direita, é só para ilustrar um exemplo aqui. A gente tem ilustrar alguns conceitos, na verdade. A gente tem aqui um estímulo, por exemplo, que é o estímulo à bolinha preta. Essa bolinha preta, ela está caindo no centro da visão do olho aqui esquerdo, que está representado em verde, então está no centro da fóvea, e outra bolinha, a bolinha preta também está caindo aqui na fóvea do olho direito, que está representada em cinza. Então, todas as imagens que caem na fóvea são interpretadas pelo cérebro como estando vindo à nossa frente, né? Onde elas estão no espaço? Elas estão exatamente à nossa frente. Todo estímulo, e aí, então, assim, todos os estímulos que estão caindo, que caem e aí, que caem na fóvea simultaneamente, eles são representados por esse conceito aqui, que é essa linha meio laranjada aqui, onde estão todos os pontos. Então, eu tenho um ponto preto, tenho um ponto vermelho que está um pouquinho para frente, às vezes um outro ponto que poderia estar um pouquinho para trás. Todos esses pontos, eles acabam caindo simultaneamente na fóvea, e se eles caem simultaneamente na fóvea, a gente não enxerga com visão dupla, a gente enxerga como aquele objeto estando à nossa frente. É, E isso é super importante para o paciente que tem os olhos tão alinhados, é isso que permite a gente enxergar e saber onde estão as coisas. Agora, se a gente começa a ter um objeto e outra coisa, antes de falar sobre o paciente estrábico, então, assim, todo objeto, então, o ponto preto, ele está caindo na fóvea dos dois olhos e eu estou enxergando simultaneamente com os dois olhos e estou percebendo que aquele objeto está à minha frente. Se eu tenho um outro objeto, enquanto eu estou fixando no ponto preto, eu estou enxergando esse objeto, pode existir um outro objeto que esteja, por exemplo, à sua esquerda. Esse objeto que está à esquerda, ele vai cair, então, na retina, vai estimular a retina nasal desse olho esquerdo e vai estimular a retina, então, temporal do outro olho. Então, assim, como ele estimula essa retina, o cérebro vai interpretar que aquele objeto está vindo à esquerda, ou seja, então ele estimula a retina nasal do olho esquerdo e estimula simultaneamente a retina periférica temporal do olho direito. O que que a gente quer dizer com isso? Cada ponto da retina, ela tem uma representação do espaço. Então, ou seja, se eu estimulei determinada área da retina, o cérebro está interpretando que aquele estímulo está vindo a tantos graus no meu campo visual, do lado oposto, ou está estimulando a retina nasal do mesmo lado. Então, assim, é assim que o cérebro vai interpretando e vai evitando ter visão dupla. A gente passa a ter visão dupla, que é uma visão dupla fisiológica, quando esses estímulos, eles estão assim fora dessa área que a gente fala que é uma área de pano, ou seja, a gente consegue fundir e não perceber visão dupla, mesmo o objeto estando um pouquinho à frente ou um pouquinho atrás dessa área que especificamente o estímulo vai cair na fóbia simultaneamente, tá? Mas o que eu estou querendo dizer sobre a visão dupla e falar um pouquinho sobre o estrabismo é justamente as imagens que caem fora dessa área de pano que a gente fala, que é uma área fisiologicamente em que o cérebro consegue fundir as imagens. Falando um pouquinho agora sobre o paciente com estrabismo. Então, imagina que esse olho, o olho esquerdo, é o olho fixador, ele fixa no objeto preto, mas o olho direito, que é o cinza, ele está com um desvio convergente. Ao estar com desvio convergente, esse estímulo que cai na fóvea é interpretado como, do olho esquerdo, né, fixador, é interpretado como estando vindo à frente, mas o estímulo que vai cair no campo, vai cair fora da fóvea, porque o olho está desviado, o olho direito, ele vai cair, então, por exemplo, na retina, vai cair nasal a fóvea, no caso de um olho com desvio convergente. Ao cair na região nasal, o cérebro interpreta que essa imagem não está vindo à frente dele, mas está vindo aqui, por exemplo,
Então, o olho esquerdo está fixando o objeto, o olho direito está desviado um pouquinho. Se esse olho direito está um pouquinho desviado, essa imagem que está caindo no centro da fóvea do olho esquerdo, ele passa a cair na retina nasal do olho direito. O cérebro interpreta, então, que o objeto não está vindo à sua frente, mas existe uma imagem captada que o cérebro interpreta como estando à frente, que é do olho fixador esquerdo, e existe uma imagem que o cérebro interpreta que está vindo do campo periférico direito no olho direito. Então, assim, por isso existe uma imagem nítida e uma segunda imagem, já que a retina não é tão bem estruturada na periferia, ela tem muito mais bastonete que cones, ela não tem uma especificidade de campo receptivo para enxergar com tanta nitidez, vai ser formada uma segunda imagem, que é a imagem diplópica, que é uma imagem mais borrada, como sendo uma imagem fantasma. E ela é fantasma e não se sobrepõe à imagem principal, porque ela está caindo não na fóvea, então o cérebro interpreta como ela estivesse vindo do campo periférico e não do campo central. Então, assim, aqui falando um pouquinho sobre, de novo, sobre a visão binocular, né? E a gente, então, tem essas áreas de campo visual em que são sobrepostas entre os dois olhos e existe, então, a somação das imagens para que a gente possa enxergar 3D. Então, no caso de um paciente que tenha estrabismo, que esteja com o olho desviado, para o cérebro não enxergar visão dupla, existem neurônios no córtex visual que são neurônios responsáveis pela visão binocular. Então, assim, existe no córtex visual um neurônio que está recebendo informação do olho direito e está interpretando toda aquela informação, seja de campo central, seja de periférico. Existem neurônios monoculares que recebem a informação trazida pelo olho esquerdo. Existem neurônios de visão binocular, ou seja, que é os que vão ajudar a gente a ter visão 3D, que vão somar as informações de cada um dos olhos. Só que quando a gente tem um desvio ocular, o cérebro não consegue processar, ou seja, porque o campo, o que existe na natureza ali, naquele objeto que eu estou olhando, está na frente do meu olho, tanto na visão central quanto na periférica. E isso no olho fixador. O outro olho que está desviado, as imagens já estão fora de lugar. Então, assim, o cérebro não consegue interpretar tudo aquilo simultaneamente. Por isso, quando eu estou com os dois olhos abertos e tenho estrabismo, vai existir assim, um olho fixador que está estimulando os neurônios de visão monocular e vai existir esses neurônios de visão monocular vão suprimir os neurônios de visão binocular e vão suprimir os neurônios de visão monocular do outro olho, que é o olho desviado. Então, assim, esse paciente com estrabismo desde a infância, ele não desenvolve a visão binocular, não desenvolve a visão 3D, não desenvolve esses neurônios do córtex que são responsáveis por somar as informações dos dois olhos e ainda suprimem o outro olho, para não causar visão dupla, ou seja, toda informação que chega do olho desviado é suprimida, que é o que está sendo... Então, assim, isso que vai fazendo com essa supressão continuada leve a ambliopia e que ela é até certa idade reversível. Por quê? Porque eu preciso de estimulação do córtex visual bilateralmente desde a infância. E se eu passo a ter um bloqueio em que não, em que o córtex visual, que é responsável por receber informação de um dos olhos, ou seja, que é o olho desviado, vai sendo sempre suprimido, não vai tendo tanta sinapse, nem desenvolvimento desses neurônios, que passam, então, assim, a ter alteração. E aí, por que que o nosso tratamento é o tratamento com tampão? Porque se eu tenho, assim, eu descubro que um olho é o que mais fixa, e esse é o que desvia por mais tempo. Então, esse olho já está desenvolvendo, no cérebro, do ponto de vista de visão monocular, ele está desenvolvendo os neurônios responsáveis por fazer sinapse com essa via óptica trazida ali pelo olho esquerdo, enquanto que o outro está sendo suprimido. Então, se eu tampar por algumas horas esse olho esquerdo, o cérebro não tem a informação dele, por isso que a gente usa o tampão, e passa a ter a informação somente da imagem que vem do outro olho, que é o olho que ficava desviando, que é o olho estrábico. Então, a gente vai tendo então essa informação que vem pelo olho direito também para estimular os neurônios monoculares do córtex visual responsáveis pelo olho direito. Então, assim, esse é o objetivo nosso. Então, como a gente mostra aqui na letra B, é isso, usar o tampão em um dos olhos, por exemplo, que é o olho de maior fixação, é o olho que está desenvolvendo a visão, que a acuidade visual já está melhor, por isso a gente vai estudando a acuidade visual no consultório e percebendo qual olho que está com melhor acuidade visual e vamos penalizá-lo. Ao suprimir esse olho, o outro olho que estava, ao suprimir, assim, ao bloquear a informação desse olho, a imagem que estava sendo suprimida pelo olho estrábico vai deixando de ser suprimida. Então, assim, o cérebro vai começar a captar a visão daquele olho, porque ele vai passar a ser o fixador, não tem competição com o olho do outro lado, e passa a desenvolver a visão. Então, quanto mais cedo a gente
intervir com o tratamento para o estrabismo, mais plasticidade o cérebro tem, ou seja, às vezes num bebezinho a gente consegue usar 1 hora, 2 horas de tampão só no dia, e ele começa a despertar de novo, ele faz conexão da via óptica trazida pelo olho direito com os neurônios do córtex occipital, por exemplo, responsáveis pela visão monocular do olho direito, dando um exemplo aqui do olho direito que estava ficando amblíope. Então, a gente vai trabalhando dessa forma, evitando que a supressão vá acontecendo durante a visão binocular, ou seja, se eu tampo um dos olhos, não tem mais motivo para o cérebro suprimir a imagem do outro olho que estava desviado. E aí a gente começa a desenvolver a visão de ambos os olhos. Mesmo que a gente desenvolva a visão monocular de cada um dos olhos, o problema do estrabismo é que a gente não consegue, tirando o tampão, os olhos continuam ali desviados. Então, a gente não consegue trazer para o cérebro o desenvolvimento da visão binocular se o estrabismo acontece na infância, porque sem o tampão vai servir para estimular aquela visão monocular, mas sem o tampão, os dois olhos vão estar ali funcionando, ora um alinhado, outra hora outro desalinhado, e aí, assim, aquele olho que está desalinhado vai causar um estímulo que o cérebro não quer captar, então ele vai continuar, vai suprimir. Depois o outro olho se fixa e o outro olho desvia. Aquele olho que desviou agora, o cérebro suprime a informação dele. E assim o cérebro vai fazendo alternância de fixação. Agora, o tampão, por algumas horas, vai servir para que te garanta que os neurônios de visão monocular no cérebro, né, responsáveis pela informação do olho direito ou do olho esquerdo, eles se desenvolvam. E uma vez isso acontecendo, ao tirar o tampão ali, fora o uso do tampão, o estrabismo aparecendo, sempre vai existir supressão, mas o paciente que foi bem tratado, ele pode passar num teste, por exemplo, vou tirar a carteira de motorista lá no futuro, e aí eu vou ter que olhar a minha acuidade visual de cada um dos olhos separado. Ele vai ter potencial de acuidade visual porque ao ocluir cada um dos olhos, toda a via óptica está preservada, o nervo, e ele vai fazer comunicação de tálamo, radiação óptica até o córtex occipital, e existe uma via íntegra, porque a gente conseguiu estimular na infância, né, evitando que a supressão fosse acontecendo, e essa supressão, se a gente não tratar, ela acaba levando à falta de sinapse e à atrofia, então, dessas vias occipitais. Falando um pouquinho agora especificamente sobre o estrabismo, a gente tem várias formas, mas vou tentar separar aqui um pouquinho as principais. Existe o estrabismo convergente, existe o estrabismo divergente, né, o estrabismo divergente fixo ou divergente intermitente, a gente vai falar um pouquinho a diferença. Existem estrabismos associados a doenças neurológicas, então, as síndromes genéticas ou a paralisia cerebral, né, uma encefalopatia hipóxica, não progressiva. Existe o estrabismo sensorial, que a gente vai dizer o que é, e existe o estrabismo associado a CCDDs, que também está dentro desse grupo de síndromes genéticas. Antes de falar do estrabismo real, acho que é bem importante a gente lembrar do pseudoestrabismo, que muitos pais que procuram a gente ou o pediatra, né, de forma assertiva, ele manda para a gente pela dúvida se tem ou se não tem estrabismo. Então, uma das coisas que mimetizam o estrabismo é justamente o formato palpebral, né, o epicanto, que vai dando uma aparência de que os olhos estão desviados em convergência. Por quê? O epicanto é uma pele que avança para os olhos e ele acaba cobrindo um pouco a esclera nasal. Então, a criança, quando olha um pouquinho de lado, parece que um olho está fixo e o outro olho entortou para dentro, vamos dizer assim, né? Só que o grande segredo é a gente tentar pegar fotos dessa criança é, com flash. Então, se a gente tiver as fotos com flash, a gente tem aqui o exemplo do meio e o exemplo de baixo. Pode parecer que tem um desvio convergente dos dois olhos, mas quando a gente olha o reflexo pupilar aqui, o reflexo central está centralizado na pupila, o reflexo corneano, e aí então esses ambos os olhos, na verdade, estão fixando em frente. Agora, já o primeiro exemplo é uma criança que tem o epicanto, mas além de ter o epicanto, ela tem então um olho em que o reflexo corneano cai no centro da pupila, mas há outro reflexo quando a gente estimula simultaneamente, né, como o reflexo do flash de fotográfico. Aqui, a gente está dando um exemplo de usar flash de luz, mas flash né, de câmera fotográfica, mas no consultório a gente pode pegar a luz do celular, uma lanterna ou o oftalmoscópio, que tem uma luz difusa grande, a gente tentar estimular ambos os olhos simultaneamente. Então, eu tenho que ver se um reflexo cai no centro, outro reflexo cai fora do centro da pupila. Se isso acontecer, é porque a gente está diante de um estrabismo verdadeiro. Outra coisa que é bem interessante, porque o pediatra pode usar, é o chamado teste de Bruckner. Então, assim, o teste de Bruckner, ele também é feito dessa forma, jogar uma luz difusa simultaneamente nos dois olhos. Pode ser feito com oftalmoscópio, mas pode ser, por exemplo, com a luz do celular.
pelo oftalmoscópio, a gente pode observar pela ocular, né, que é o lugar onde a gente coloca o nosso olho. E o que que a gente vai esse teste mostra duas ele serve para um rastreio apenas, mas para mostrar 2 coisas. Se eu tenho uma diferença de brilho do reflexo entre os 2 olhos, aqui são casos bem dramáticos, mas assim, a gente pode gerar um pouco de suspeita, ele serve como teste de triagem. Se eu tenho um reflexo pupilar, o reflexo vermelho de cores diferentes, isso pode significar que, assim, esse olho está alinhado e o outro desalinhado. Então ele serve também para nos dar suspeitas sobre estrabismo. Por que isso acontece? Porque quando a luz incide diretamente no eixo visual, né, o brilho ele é vermelho, esse o reflexo ele é bem vermelho, ele bate na retina e coroide, que são bem vascularizados, e volta para a gente vermelho. Só que isso se eu tiver então um olho com a luz batendo bem no eixo visual com o olho centralizado, porque a luz vai percorrer toda essa distância entre córnea e fundo de olho. Só que se o olho tiver um pouquinho de desvio, seja para dentro, seja para fora, né, na verdade, a luz vai bater só da córnea até o fundo de olho, mas não lá no polo posterior, que é uma distância maior. Vai bater aqui de uma forma muito rasa, vai bater já na borda do olho que está um pouquinho desviado. Por isso, o brilho do reflexo vai ser diferente de um olho para outro. E essa diferença de brilho também aponta para a gente que possamos estar diante de um estrabismo verdadeiro. Com relação a graus altos, né? Isso ele está dando um exemplo do paciente com a pupila dilatada, mas serve também para a pupila não dilatada. Se eu tiver diferenças de graus entre os olhos, por exemplo, se eu tiver alta miopia ou alta hipermetropia, o reflexo vermelho ele pode ficar reduzido, não ficar tão brilhante. E quando a gente tem diferença de grau entre os olhos, eu também posso ter um reflexo vermelho. Por exemplo, um olho hemétrope, que a gente fala que não tem grau ou grau muito baixo, ele vai ter um reflexo vermelho bem parecido com esse aqui desse rapaz à direita, bem brilhante, bem vermelho. E um paciente já tem alto grau, o reflexo vai ser um reflexo mais opaco, como a gente vê aqui na figura esquerda, inferior aqui. Então, a gente tem uma miopia de um lado, com reflexo mais vermelho, outra hipermetropia, que o reflexo está mais branco. Então, é importante também, porque quando a gente fala de leucocoria, de reflexo branco, sempre a gente tem um medo de ter um retinoblastoma, de ter um descolamento de retina por uma uveíte associada à torte, ou uma malformação do olho, enfim, mas pode ser simplesmente por erro refracional. Falando então um pouquinho sobre a característica de cada tipo de estrabismo, a gente tem o estrabismo convergente, que é chamado de esotropia infantil, era antigamente também descrita como esotropia congênita, porém hoje tem se falado muito mais de infantil, que nem sempre se manifesta desde que a criança nasceu, mas vai se desenvolver até o sexto mês de vida. É um estrabismo de grande ângulo. Geralmente, esses pacientes não têm hipermetropia muito grande, e o que é característica deles é uma limitação de abdução. Então, por essa limitação de abdução, o paciente acaba desenvolvendo uma fixação cruzada. O que que é fixação cruzada? Quando a gente o paciente não tem estrabismo e não tem limitação de abduzir, ou seja, olhar para um lado e para o outro. Quando o estímulo está na nossa frente, os dois olhos estão centrados olhando para o estímulo. Quando o estímulo vai indo, por exemplo, para a direita, a gente vai tendo a tendência a acompanhar com os dois olhos, mas quando a gente tem o nariz já começando a tampar, acaba que a gente termina de olhar para aquele objeto com o olho direito, porque o objeto está à minha direita e porque a gente tem um campo visual do crescente temporal que a gente falou, que é monocular, só o olho direito enxerga o extremo direito e só o esquerdo enxerga o extremo esquerdo. Quando o objeto vai indo para a esquerda, eu vou acompanhando com os dois olhos, mas depois chega um determinado momento que fisiologicamente o olho que termina de acompanhar é o olho esquerdo, ou seja, o olho que está do mesmo lado do objeto, caminhando no extremo do campo visual. Então, no paciente que tem um estrabismo congênito, ele tem um estrabismo de grande ângulo com limitação de abdução. Então, quando o estímulo está indo para a direita, o paciente vai tentando olhar também com o olho direito até determinado ponto, o olho não consegue abduzir completamente, e aí o paciente acaba fixando, então, na verdade, com o olho esquerdo para a direita, o olho que está em estrábico, em adução, né? Então, assim, o paciente, ele vai fazendo então a fixação cruzada, olhando com esse olho, e se vai olhar para o outro lado, esse olho não abduz, ele acaba olhando com o olho direito para a esquerda. Então, essa é uma característica da desotropia congênita. E esses pacientes podem ter nistagmo também quando tentam olhar para o extremo, ou seja, como tem limitação de abdução, ao olhar para a direita, o olho direito, os dois olhos fazem um pouco de nistagmo, principalmente visível do lado direito, ao tentar olhar para a direita, principalmente a esquerda, ao tentar olhar para a esquerda. Esses pacientes, por mais que o estrabismo deles seja um grande ângulo, os pais fiquem ansiosos, queiram operar, não é. Geralmente essas crianças têm uma alternância da fixação de forma fisiológica. Então, assim, justamente pela fixação cruzada. Então, agora eu estou olhando com o olho direito e estou suprimindo o esquerdo. Então,
eu estou captando imagem, informação e isso está indo lá para o meu córtex visual. E depois eu olho para cá, eu suprimo esse olho, mas eu fixo com esse e consigo trazer informação para o cérebro. Então, eles vão alternando a fixação e alternando a supressão do córtex cerebral, né, ou seja, do córtex responsável pelo olho direito, responsável pelo olho esquerdo, né, pela visão de cada campo de visão, e vai tendo essa supressão alternada, e com isso, a cuidado visual dos dois olhos pode estar preservado em grande parte dos casos. E, então, a ambliopia é raro, e aos poucos esses pacientes vão tendo também outros tipos de alterações, como aqui embaixo, nessa figura, a gente tem a hiperfunção de músculo oblíquo. Então, quando a gente olha de lado, o nosso olho não sobe nem desce, porque o músculo oblíquo inferior estimula o olho a olhar para cima, o oblíquo superior estimula o olhar para baixo. Quando não existe hiperfunção, os dois neutralizam a sua força. Então, a gente consegue não subir esse olhar. Agora, esses pacientes, eles podem ter um estrabismo que acaba chamando a atenção, é, porque em frente eles têm um pouco de estrabismo, sim, e quando vai olhar para o lado, um olho sobe bastante, então vai fazendo desvios verticais que são incômodos, assim, né? Não são antiestéticos. A esotropia adquirida na infância, geralmente ela vai acontecer entre 2 e 3 anos de idade. Geralmente, esses pacientes têm hipermetropia já maiores do que os bebezinhos com esotropia infantil. E é importante a gente tentar descartar, assim, se tem algum déficit localizatório, um déficit focal, um atraso de desenvolvimento, assim, uma perda de algum milestone ali do desenvolvimento, porque o diagnóstico diferencial é justamente com os tumores cerebrais, assim, principalmente de fossa posterior, ou outras doenças genéticas, para a gente tentar separar que não estamos só diante de um estrabismo puro. Então, isso é bem importante. Geralmente, quando a gente está diante de estrabismo puro, é a criança que começa com desvio de ângulos menores, vai ficando maior, e começa com estrabismo intermitente, que os pais percebem e vão ficando aquele estrabismo permanente. E, geralmente, eles chegam para a gente pelo menos com uns 2, 3 meses de suspeita da família e com graus moderados, fundo de olho normal, uma criança que neurologicamente está normal e estável. Então, a gente fica mais tranquilo. A vantagem desses pacientes é que eles já desenvolveram nos primeiros anos de vida, como a gente viu lá, o desenvolvimento da noção de estereopsia, de noção de profundidade, lá ao redor de 3, 5 meses. Por quê? Até 6 meses de idade, a criança ela pode fazer estrabismos intermitentes. Ora o olho desvia para longe, ora o olho desvia para fora, ora o olho desvia para perto. Por quê? Porque o cérebro vai desenvolvendo a fixação de cada olho, a fixação monocular, até desenvolver a percepção de que, poxa, esse olho vai para cá, esse olho também tem que ir junto e buscando o mesmo estímulo. Então, vai sendo desenvolvido também a acomodação, que é a capacidade de olhar para perto. Quando a gente olha para perto, a gente tende a fazer uma tríade, né? Que é a pupila fechar um pouquinho, os olhos convergirem e o cristalino acomodar. Então, isso vai acontecendo a partir de 15 dias. E aí a criança, então, ela vai desenvolvendo várias frentes, vamos dizer, de trabalho, né, entre aspas. Vai desenvolvendo a acuidade visual de cada olho, então com isso vai querendo fixar com cada olho, vai desenvolvendo a acomodação de cada olho, e aí, só que por último é que ele vai desenvolvendo o paralelismo. Então, no que ele tenta acomodar, por exemplo, ele vai começando a aprender a olhar para a mãozinha, a colocar a mãozinha na boca, pegar um objeto, ele olha para aquele objeto e já começa a acomodar, consegue enxergar ele de perto. Mas ao acomodar, ele força muito a convergência, e ele não concentra para manter o paralelismo, por isso ele vai entorta. Então, se ele vai desenvolvendo, ele vai aprendendo a desenvolver a acomodação, mas ao mesmo tempo controlar para que essa acomodação não gere um desvio hiperconvergente, uma hiperconvergência, ou seja, não fique estrábil. Então, aos poucos, ele vai juntando tudo isso, enxergando com cada olho, aprendendo a enxergar com os dois simultaneamente, que é manter o paralelismo, e vai aprendendo a acomodar sem criar um estrabismo. Então, só que isso não está tão bem organizado, por isso que a gente pode dizer assim, é normal um estrabismo intermitente de ângulo variável até 3, 4, 6 meses de vida. Agora, se eu passo a ter um estrabismo fixo antes dessa idade, eu já tenho que tratar, que é o caso da esotropia infantil. Ou se depois de 6 meses eu não era estrábico, meus olhos são sempre alinhadinhos. Aí, como a gente está dando um exemplo aqui, de 2, 3 anos de idade, quando começa a aparecer a esotropia adquirida na infância. Então, essa criança, antes de 2, 3 anos, era normal. Antes de 2, 3 anos, tinha desenvolvido a sua visão binocular, a capacidade de fixar com ambos os olhos. E aí acaba que essa criança, então, passa a ficar estrábica. Nesse caso, a gente também precisa de tratar pelo risco de ambliopia. Falando um outro exemplo também que é bem importante, que é bem frequente, é a isotropia acomodativa. Então, a isotropia acomodativa é quando a criança, na verdade, ela tem alto erro refracional, geralmente hipermétrope de 3,5, 4 graus,
E aí, quando ela força enxergar, ou seja, neutralizar essa hipermetropia, ela usa acomodação, e a acomodação por si só tem uma sinergia de fazer a pupila fechar e o olho convergir. Isso é a acomodação, que é o olhar, sair do olhar distante para olhar para perto. Se eu tenho uma alta hipermetropia, e ao tentar neutralizar todo esse grau, eu posso já começar a fazer um pouquinho de estrabismo olhando para longe, mas sobretudo olhando para perto, em que eu somo o esforço de neutralizar o grau que eu possuo, além do esforço da própria acomodação que todos nós fazemos. Mesmo quem não tem grau, acaba forçando em torno de 2,5, 3 graus de acomodação para enxergar numa distância de leitura confortável, que é ali aos 30, 40 centímetros. Então, qual o tratamento para esses pacientes? É a gente colocar o óculos. Então, aqui dá um exemplo de uma criança que desvia os olhos, fixando um estímulo, e quando ele coloca os olhos, esse desvio não acontece mais. Esse tipo de paciente, ele tem um estrabismo intermitente. Esse tipo de paciente desenvolve a noção 3D completamente, desenvolve os neurônios de visão binocular do córtex normalmente e desenvolve então, visão estereoscópica, eles são pacientes que fisiologicamente funcionam super bem. Alguns deles, sem o óculos, acabam tendo diplopia porque o cérebro não suprime nada. Mas alguns pacientes, sem o óculos, eles começam a suprimir. E aí, assim, o tratamento é entrar com óculos logo, porque aí eles vão deixar os olhos sempre paralelos e não vão suprimir. Se eu ficar deixando essa criança suprimir antes ali dos 7 anos, ela tem uma neuroplasticidade, ela tinha um potencial de desenvolver noção 3D, mas ela vai perdendo, porque está suprimindo muitos neurônios de visão binocular e monocular do olho que não está fixando, e ela passa a ter um estrabismo, então, permanente. Ela pode deteriorar essa situação fisiológica dela. Qual que é o paciente que a gente vai suspeitar isso? É o paciente que tem um estrabismo de ângulo variável, assim, tem hora que não está estrábico, tem hora que está. E voltando a falar do bebê, então, quando é que a gente tem que mandar para o oftalmologista? Um estrabismo antes de 6 meses, né, que eu estou dizendo. Um estrabismo que já está fixo, ele já merece tratamento. Eu tenho que ver, inclusive, se ele não está sendo provocado sensorialmente por uma má formação do olho, por uma catarata, uma leucocoria que está ali, ou o estrabismo ou o estrabismo que seja intermitente ou fixo depois de 6 meses. Então, antes de 6 meses, se eu tenho um estrabismo fixo, não é normal, tem que tratar. Antes de 6 meses, se eu tenho um estrabismo de ângulo variável, provavelmente é maturação do cérebro, não tem que tratar. E depois de 6 meses, seja o estrabismo intermitente, seja o estrabismo fixo, aí sim também tem que tratar. E o que vai gerar suspeita no caso do estrabismo acomodativo é aquela criança que geralmente está lá no tablet, está lá no brinquedo de perto, vai olhar para os pais, o olho está torto, e aí os pais flagram até o movimento do olho, assim, do olho saindo desviado para voltando ao normal. Por quê? Porque tem relação com a acomodação. Acabei de brincar aqui no tablet, meus pais me chamam, eu vou olhar para eles, como eu olho para eles, eles estão mais distantes, eu relaxo a acomodação, o olho volta para o lugar. Então, essa questão de o estímulo para perto, fazer eu querer me concentrar para algo, para enxergar com mais detalhes, eu entortar os olhos, é sugestivo de esotropia acomodativa, e a gente vai perceber esse comportamento no consultório também e tratar com óculos, principalmente quando o erro refracional é grande. O estrabismo sensorial é todo aquele estrabismo causado pela baixa visual, ou seja, o cérebro, como a gente falou do desenvolvimento, ele vai tentando enxergar com cada um dos olhos, depois manter o paralelismo, depois que ele conseguiu desenvolver assim a fixação com cada um dos olhos. Fixar é enxergar com a fóvea, é o cérebro perceber. Poxa, eu quero olhar para aquele objeto, quero manter fixação. Outro objeto me chamou a atenção e ele está no campo periférico, eu vou tirar o olhar desse objeto e vou olhar para o outro. Então, essa é a capacidade de fixar. E quando um dos olhos não enxerga bem por uma má formação, a gente vai passando então assim a não fixar com aquele olho ou fixar mal e o outro olho assume a dominância. E a gente então passa a ter estrabismo. O estrabismo na infância, quando ele é sensorial, ele é muito mais convergente, é um estrabismo convergente. Já na vida adulta, se eu perco a visão por N motivos, a gente tem uma tendência maior e depois dos 7, 10, 12 anos de que o estrabismo seja divergente. Então, aqui só para mostrar alguns exemplos de alterações do fundo de olho que são mais frequentes, em que a gente tem aqui à esquerda inferior o fundo de olho normal, aí a próxima imagem já é uma hipoplasia de papila, então é um paciente que na hipoplasia de papila a gente vê assim que essa rima neural do olho normal aqui, a gente não consegue observar ela, a gente tem uma rima bem fininha, tem né, que é a seta branca aqui, então existem faltam fibras do nervo óptico. A gente tem uma outra manchinha aqui, que é um duplo, sinal do duplo anel, seria, na verdade, a área da esclera, do anel escleral, em que iria receber as fibras do nervo óptico. Como as fibras estão reduzidas, a gente tem só a manchinha ali da sombra, onde a retina seria mais afilada para cobrir o anel escleral, e a rima mesmo do nervo, ela
é o anel interno mais amarelinho, está mais fina, está menor. Um outro exemplo são malformações do nervo óptico, como essa situação que é do Morning Glory, é, é porque o nervo óptico ele acaba tendo um aspecto semelhante a essa florzinha que está aqui embaixo, por isso que é o Morning Glory, e por isso recebe esse nome, essa alteração do fundo de olho. Então, a gente não tem um nervo óptico mais com esse formato, é um nervo óptico com uma alteração de aumento de escavação, que a gente fala. Então, a gente tem um centro nervo óptico mais esbranquiçado por conta das células da glia que vão ficando ali, uma alteração pigmentar dessa esclera do epitélio pigmentado da retina, por isso tem umas manchas mais esbranquiçadas da esclera, que também está escavada, está aumentada, quanto a mobilização de pigmento do epitélio pigmentado da retina, que vai deixando essas manchas irregulares pretas, e os vasos, eles vão saindo todos como se fossem essas estriações da Morning Glory, né, da flor. Então, os vasos, eles vão saindo sempre das bordas desse nervo, de forma bem radial. Então, essa é a característica do Morning Glory. Esses pacientes podem ter chances espontâneas de descolamento de retina pelas alterações que tem ali do encontro da retina com o nervo óptico, fica um espaço que o humor aquoso poderia, o humor vítreo poderia descolar, e existe cuidados visuais diversos. Eu posso ter uma acuidade visual até relativamente boa, como 20/30, por exemplo, mas posso ter acuidade visual muito ruim. E lembrar que esses pacientes, tanto com hipoplasia quanto com alterações escavadas no nervo óptico, podem ter alterações é, de hipotálamo, de hipófise, de alterações das estruturas da linha média também, ausência de septo pelúcido e tudo mais. Eles podem merecer em algum momento ali uma neuroimagem. Com relação o outro exemplo que a gente tem aqui em cima, superior à direita, é o coloboma. O coloboma é que o olho tem uma fase embrionária que vai tendo fechamento das suas estruturas, e esse fechamento ele termina inferiormente. Então, as alterações colobomatosas do olho sempre são a ausência de fechamento das suas estruturas inferiormente. Pode ser só do segmento anterior, ou seja, então eu vejo a íris ali com coloboma, às vezes eu vejo até o cristalino com coloboma, porque eu vejo uma indentação no cristalino, então, é por não fechamento. Então, isso é fácil a gente olhar na criança no colo da mãe e do pai, né? Mas, assim, precisa de mandar para o oftalmologista para avaliar se existe um coloboma de polo posterior. Aqui é um exemplo de um fundo de olho que é normal, de um dos lados dessa criança, né? Do olho esquerdo, e no olho direito existe o coloboma, ou seja, essa retina não fechou. Então, a gente vê só a esclera, mal tem coroide aqui, a gente não vê coroide também. Então, não existiu a fechamento da camada da coroide e o fechamento da retina. E quando acomete, assim, a gente vê que parcialmente a mácula está acometida, né? Então, esse paciente ele pode ter algum grau de acuidade visual, de perceber pelo campo periférico, principalmente que a retina superior está preservada, então ele usa a retina superior para enxergar o campo periférico inferior. Então, ele pode ter, sim, alguma visão útil, mas a acuidade visual desse olho geralmente é comprometida e por isso o estrabismo aparece. E um último exemplo aqui seriam as cicatrizes de coroidite, né? Geralmente com esse aspecto é muito referenciado por uma toxoplasmose congênita. E a gente tem também estrabismo associado a doenças neurológicas, como assim, a hipóxia neonatal. E aí, dando um exemplo com relação à hipóxia neonatal, esses pacientes, eles geralmente, eles podem ter uma perda de campo. Ali eles têm a leucomalácia periventricular e tal, e acaba lesionando também o trato óptico. Essa lesão pode ser realmente deixar esse paciente mais com uma hemiparesia, por exemplo, uma hemiplegia, por exemplo. A lesão foi muito mais à esquerda, então deixa ele ali com a hemiparesia à direita. Se essa lesão for mais à esquerda, esse paciente vai ter uma perda de campo, geralmente, que é também do mesmo lado da perda de força, né? Então, assim, eu vou ter, então, também um déficit de campo à direita, enquanto também tem um déficit de força, déficit motor à direita, já que a lesão foi à esquerda. Isso pode acontecer. Porém, se a isquemia for mais difusa, geralmente pode existir uma isquemia muito mais do sulco calcarino superior, né, da parte, mostrando aqui um pouquinho o córtex occipital de novo para a gente lembrar, muito mais da parte superior do que da parte inferior, ou das radiações ópticas também muito mais superiores do que inferiores, ou seja, muito mais em lobo parietal do que em lobo temporal. E se isso acontecer, isso pode acontecer junto na paralisia cerebral, vamos dizer assim, na hipóxia neonatal, esses pacientes podem ter muito mais lesões das fibras que carregam, das fibras que são correspondentes à retina superior, né, que elas têm uma topografia que a retina superior enxerga o campo inferior, e ela vai caminhando no nervo óptico, tálamo, radiação óptica superior. O campo da retina inferior, ele vai caminhando muito mais do lobo temporal e sulco calcarino inferior.
Então, esses pacientes, a perda de campo deles pode ser muito mais inferior no caso de uma isquemia difusa, porque lesionou muito mais as fibras superiores, então dá perda de campo inferior, e aí isso tem que ser trabalhado. Geralmente o terapeuta ocupacional vai tentar, com a gente oftalmologista e o próprio trabalho dele, descobrir onde está o campo residual, ou a gente vai dar essa dica, falar o campo residual está dessa forma, daquela forma, e isso ele vai tentar trabalhar, então, muito mais com estímulos superiores do que inferior. E essas crianças, às vezes, elas podem ter também, junto com o seu quadro, ou espasticidade, ou hipotonia, depende do que, se tem um quadro genético associado ali, mas isso, por conta da perda de campo inferior, eles podem também preferir olhar, assim, abaixando o campo, o aumento, para olhar muito mais pelo campo superior. A vantagem desses pacientes com um quadro neurológico de base é que o estrabismo, a gente conversou que ele causa geralmente supressão, só que esses pacientes têm menos supressão, porque eles não está funcionando muito bem a rede de neurônios. Então, assim, se a gente consegue trabalhar com estimulação visual precoce, estimulação motora e tudo mais, essa criança melhora a cognição, a gente acaba lá na frente, às vezes, mesmo sem usar o tampão e tal, tendo uma criança que não vai ficar amblíope, né? Isso é bom. E ah, lembrando também que assim a gente tem os estrabismos, vou comentar mais ali à frente, que os estrabismos eles podem ter uma coisa que a gente chama de incomitância alfabética, que seria assim, eu tenho um estrabismo que o olho está desviado um pouquinho para dentro. Esse é o desvio olhando em frente, mas quando eu olho para cima, pode ser que esse desvio diminua. E quando eu olho para baixo, pode ser que esse desvio aumente. Então, a gente chama isso de uma incomitância alfabética porque tem um formato de V, por exemplo, um desvio que é bem menor aqui em cima, o olho está até quase alinhado e o desvio que aumenta bastante quando olha para baixo. E a gente pode ter esse formato em V, a gente pode ter o formato em A, que o desvio aumenta em cima, diminui embaixo. Por que que eu estou comentando isso? Porque às vezes a criança ela acaba tendo pela hipotonia, ela axial, ela pode realmente fazer hiperextensão do pescoço, a criança com Down tem, pode ter ali uma subluxação a tanto hospital, também fazer esse tipo de movimento, mas muitas das vezes a criança com estrabismo pode fazer movimento de pescoço porque ela vai buscar a área em que o estrabismo tem menor ângulo. É importante lembrar disso também, isso a gente tenta avaliar no consultório. E lembrar também de dois conceitos. A gente pode ter uma criança que aparentemente não fixa e não enxerga por dois motivos. Ou eu tenho uma alteração de fundo de olho, ou seja, junto com essa hipóxia neonatal que lesionou o córtex, né, e a substância branca. Eu posso também ter uma hipóxia do nervo óptico, então depois de 4 a 8 semanas ali, se a criança chega para a gente ali já com 2 meses, a gente consegue ver se o nervo já está começando a ficar um pouquinho hipóxico, branquinho, né? Com sinais de atrofia. Depois a escavação desse nervo vai aumentando, então a gente vai acompanhando e percebendo que realmente a baixa visão também aconteceu por impacto no nervo óptico. Essa criança teve uma torte que também levou uma uveíte, uma alteração da retina, e junto alterações de substância branca, alterações cerebrais diversas ali, com porencefalia, com calcificação e tal. Então, a gente tem uma criança que pegou todo o córtex e pegou o olho também. Então, essa criança, ela tem baixa visual por dois motivos, né? Tanto por questão ocular, quanto por negligência cortical, ou seja, o cérebro não está desenvolvido, assim, não está cognitivamente interessado pelos estímulos sensoriais que chegam. A gente precisa, então, trabalhar essa cognição. Mas muitas das vezes a gente tem uma criança que o fundo de olho é completamente normal, as alterações sejam de causa genética, seja de hipóxia neonatal, seja de TORCH, muitas das vezes não pegaram o nervo óptico, então não pegaram a retina. Então a gente tem um potencial de visão ali da informação que chega por aquele olho, que agora só precisa de um córtex cerebral, né, não só do córtex visual primário, mas das áreas secundárias de associação, áreas terciárias, que esteja bem interativas. Então, assim, não tem a negligência cortical. Se não tiver essa negligência cortical, a gente vai ter um potencial, assim, de um olho que capta informação e um cérebro que vai conseguir processar. Então, por isso que é importante a gente fazer a estimulação visual precoce nessas crianças, também saber o prognóstico. O olho está bem formado, então se o olho não sofreu com essa isquemia, não sofreu com essa infecção intrauterina, então, excelente, a gente já tem um melhor prognóstico. Outra coisa que traz para a gente um bom prognóstico é que se eu tenho uma criança ali já com seus 2, 3 meses de vida e não desenvolveu nistagmo, é sinal de que geralmente a via óptica anterior está preservada, ou seja, da retina e nervo óptico até o tálamo existe conexão. E aí a gente, por isso, não desenvolveu o nistagmo, que a gente chamava anteriormente de nistagmo sensorial, ou seja, eu tenho essa via bem preservada.
Falando um pouquinho sobre CCDD, CCDD são as desordens de inervação do crânio de origem congênita. Tem várias delas que não são dos pares cranianos da visão, né, da motricidade ocular. E eu vou falar um pouquinho sobre a motricidade ocular. E aqui a gente tem um exemplo que nessa imagem, vou primeiro falar um pouquinho sobre essa imagem que mostra aqui um neurônio. Acredita-se que existe uma genética, principalmente para moléculas que são de sinalização desse neurônio no intraútero, e essas mutações interferem na formação dessas moléculas. Então, geralmente, a gente tem um neurônio sendo formado, o seu corpo do neurônio, o seu axônio, e ele vai ter que ter uma sinalização para que seu trajeto vá até onde está sendo formado o músculo que ele vai inervar. Então, acredita-se que nas CCDDs existe, então, essa alteração dessa sinalização. Então, ou esse nervo não se forma e um outro nervo vai caminhar para substituir o trajeto daquele que não se formou, ou a gente tem um nervo, por exemplo, que não se forma, e por conta desse nervo não se formar, o músculo que estava aqui se formando, que ia receber a inervação daquele neurônio, acaba não recebendo e começa a ficar hipoplasma. Então, aqui dando um exemplo de uma CCDD, que é justamente o paciente aqui abaixo, é um paciente normal, em que a gente vê na ressonância no corte coronal, a, o músculo, né, oblíquo superior, e aqui a gente tem um paciente, a gente tem um oblíquo superior, isso na imagem inferior à esquerda, nas letras A e B. A gente tem no lado B um músculo oblíquo superior bem formado e na imagem A um músculo oblíquo superior atrófico. Então, isso é uma das explicações, essa CDD explica um pouco para a gente, uma das causas da paresia, né, de quarto nervo, de quarto par, de oblíquo superior, de forma congênita. A gente tem essa figura aqui abaixo, que é uma condição autossômica dominante, que vai passando, né, de pais para filhos, que é a fibrose generalizada de Brown. Então, acredita-se que existe a má formação ali, uma hipoplasia do óculo motor, que iria inervar, então, reto inferior, reto superior e reto medial, além do oblíquo inferior, e levantador da pálpebra. E aí, esses pacientes, eles acabam tendo pouca inervação desses músculos e vai tendo fibrose generalizada. Então, vai sendo falta de inervação, vai levando o músculo que se formou, eventualmente saudável, a não ter aquela inervação desde o intraútero, os primeiros anos de vida, e vai sendo substituído, então, por tecido fibrótico. Vai perdendo elasticidade. Vai existindo, então, uma fibrose generalizada, mas é sobretudo do músculo reto inferior. A pálpebra fica pitótica também por falta de inervação, e esse paciente vai tendo, então, uma elevação do mento. Porque, assim, o olho vai ficando hipotrópico, vai ficando sempre para baixo. O paciente não consegue fixar olhando em frente, o olho está sempre para baixo, porque tem uma tração desses músculos e o queixo se eleva. Quando a gente tenta baixar, então, o queixo dessa criança e fazer ela olhar para cima, ela faz tanta força contra um tecido que é fibrótico, ou ela não tem também muita força no reto superior, que ela pode até fazer um nistagmo de convergência. Ela faz um nistagmo assim, tentando convergir, e se você alivia e deixa ela, ou seja, olhando em frente, tentando pedir para olhar para cima, ela pode fazer um nistagmo de convergência, porque tenta olhar para cima, mas o reto inferior está tracionando, então esse olho acaba entrando e fazendo um nistagmo, e aí se você alivia, para de pedir para ela olhar para cima, né, e deixa ela levar o queixo, o olho fica aqui paradinho olhando para baixo, né? Falando um pouquinho sobre o Duane, Duane tem vários tipos, um, dois, três, mas o mais clássico é o tipo um, em que a gente vê um paciente geralmente que pode ter um desvio em posição primária ou não, mas geralmente é um desvio convergente, e esse paciente, ao tentar olhar para o lado oposto, ou seja, aqui o Duane ele está no olho esquerdo, existe um fechamento da fenda palpebral, e quando o paciente tenta olhar para o lado esquerdo, essa fenda palpebral volta ao tamanho normal, mas o olho tem uma limitação de abdução. Então, acredita-se que Duane ele aconteça geralmente muito mais do lado esquerdo. Por essa alteração, por essa situação vascular aqui, em que a gente tem a aorta, né, formando aqui, então, assim, a emergência da carótida externa e da carótida interna do lado esquerdo, não vem por um braço comum, como acontece do lado direito. E aí, então, assim, esses êmbolos poderiam ter mais chance de ir para a carótida interna, através do lado esquerdo que do lado direito. E por não termos ali, pela emergência ser direto da aorta e não do tronco brachicefálico, né? E aí, esses microêmbolos ali entre a sexta e a oitava semana de gestação poderiam, essa é uma das teorias, poderia lesionar, então, o núcleo do sexto nervo. Então, no paciente com Duane tipo 1, geralmente esse paciente não vai ter então, a formação do sexto nervo. Como não tem a formação do sexto nervo, que é o nervo abducente,
a gente vai ter a substituição, então, do músculo reto lateral, que deveria ser inervado pelo sexto nervo, vai ser inervado pelo óculo motor, que é o terceiro. O óculo motor era para ele inervar apenas o reto medial, e quando a gente vai fazer, por exemplo, vou olhar para cá, o reto medial se contrai, estimula a contração do músculo, enquanto a abducente relaxa. Só que nesse paciente com Duane, o que a gente tem é o óculo motor, ele vai inervar o reto medial e também vai inervar o reto lateral. Então, o paciente, ao tentar olhar para esse lado, ele tem uma cocontração dos dois músculos, tanto do reto medial quanto do reto lateral. Isso explica, então, a enoftalmia. A cocontração faz o olho afundar um pouquinho, e por isso a fenda palpebral reduz. E o paciente, ao tentar abduzir, ele acaba não conseguindo abduzir porque não tem sexto nervo ali atuante, o sexto nervo não se formou. Mas ele consegue abduzir um pouco, por quê? Porque o estímulo de abdução que vem ali supranuclear para comandar esse olhar lateral, ele causa uma inibição do óculo motor. Então, é por relaxamento do óculo motor que inerva o reto medial e lateral, nesse caso, de forma anômala, é que esse relaxamento permite, então, que o olho abduza. E na hora de o olho aduzir, a contração deveria existir só do reto medial, mas existe uma cocontração de medial e lateral que puxa o olho, então, um pouquinho para trás e a fenda reduz. Então, é importante saber do Duane que o Duane faz diagnóstico diferencial com uma paralisia congênita de sexto. A paralisia congênita de sexto é rara, então a gente sempre costuma dizer que primeiro vamos descartar um Duane pelas suas características para depois acreditar numa paralisia de sexto. E a dica no Duane, a gente, tipo, quando pedir ressonância com estudo Fiesta ou CIS, para que a gente tente ver, comparar, né, o trajeto do sexto, se está ausente, ou se ele é muito mais fino do que o sexto nervo craniano contralateral, o que nos ajuda a confirmar Duane. A sequência de MEBs é outro tipo de estrabismo também, que está relacionado com causas genéticas ou com uso de talidomida, tentativa de abortamento. E são pacientes, então, que têm uma hipomimia facial, porque existe, então, assim, uma hipoplasia, uma isquemia ali do nervo facial, e também do complexo do abducente, do sexto nervo. Então, esse paciente geralmente é um quadro bilateral, então, a paralisia facial deixa esses pacientes com hipomimia, e aí pode existir muitas, enfim, antigamente o pensamento de que poderia existir um atraso cognitivo associado, mas muitas dessas crianças não têm atraso cognitivo, né? Outras podem ter ou não, mas, enfim, a maioria não tem. E é muito mais a hipomimia facial que parece, eles não reagiram, entrosarem com o ambiente. O desvio ocular é de grande ângulo, por quê? Porque falta o sexto nervo nesses pacientes, existe também a falta da inervação do olhar conjugado horizontal, então é um desvio de grande ângulo, como se os dois olhos estivessem olhando para o nariz. E geralmente os músculos são muito tensos, muito fibrosados, porque não existe. O que evita a contratura é a gente ter o agonista e o antagonista. Então, assim, eu estou olhando para a direita, eu estou forçando o abducente a contrair, então ele fica desenvolvido, mas eu relaxo o medial, então eu vou deixando, então sempre vou olhando para esse lado, eu contraio o medial e relaxo o lateral. Então essa alternância de um contrai, outro relaxa, que vai evitando a contratura. Nesses casos, como não existe o antagonismo do abducente que faria os olhos olharem para as laterais e manter o olho em paralelismo, só existe o reto medial contraído o tempo todo, existe uma contratura, então é um tipo de estrabismo difícil de acessar, mas geralmente só corrige cirurgicamente. Falando um pouquinho sobre o estrabismo divergente intermitente, ele esteticamente chama bastante atenção, porque a criança está lá brincando e tal, e o olhinho escapa para fora. Depois os pais falam para chamar atenção, a criança pisca os olhos voltam para o lugar. Geralmente, por ser um estrabismo intermitente, quando o olho desvia, existe supressão para não se enxergar duplo, só que existe uma vantagem, vamos dizer assim, sensorial, nesse caso, que esses pacientes, quando desviam, eles acabam tendo uma visão panorâmica, eles somam a imagem do olho fixador com a imagem do olho que está desviado e conseguem ter uma visão panorâmica, que é como o camaleão faz, que é enxergar de forma panorâmica. Só que para enxergar 3D, esse paciente precisa de trazer os olhos em paralelismo. O teste que a gente usa para enxergar 3D, um deles é o TITMUS, em que a gente coloca essas lentes polaroides, elas transformam o estímulo em vectograficamente, ou seja, como se o estímulo tivesse luz vindo na vertical e luz vindo na horizontal. E por esses estímulos serem separados em cada olho, ao somar esses dois estímulos, a gente consegue ver 3D. E aí o paciente vai ter que observar onde está a asinha ele vai pegar no espaço assim a asa da mosca, que está aqui representado, e existem vários desenhos, né, na fileira A, B e C, que o paciente tem que descobrir, um deles está 3D, um deles está saindo do papel. E aqui existem 9 grupinhos de 4 bolinhas, então assim, de grupo 1 até o grupo 9, cada um deles são 4 bolinhas
como se fosse um losango. E existe uma delas em cada grupo que está se levantando do papel. Com isso, a gente vai medindo a capacidade de estereopsia. O normal é que o paciente enxergue até o último grupo, que é uma estereopsia que a gente mede em 40 segundos de arco, que é a estereopsia perfeita. E lembrando aqui do camaleão, a gente considera que a estrabismo intermitente, divergente e intermitente existe na natureza, como é o exemplo do camaleão, e o camaleão, para ele acertar onde ele vai comer ali, onde está a mosca, para ele ir com a língua dele, ele precisa de ter estereopsia. Então, ele alinha os olhos para poder buscar a presa dele na distância correta, mas para ele se defender do predador, ele diverge os olhos para poder perceber se tem algum predador ao redor. Então, nós, à medida que foram desenvolvendo as espécies, acredita-se que a visão, os olhos estarem mais frontalizados e não desviarem é uma vantagem, porque eu preciso eu tenho uma cognição maior, eu faço atividades mais refinadas, então eu preciso de mais estereopsia. Então esse era o objetivo. Por isso a gente tenta tratar essas crianças para não ficarem desviando, porque a gente quer que elas, nosso objetivo é se manter a visão 3D. Então, a gente usa tampão, a gente faz exercícios de estímulo de convergência. Essas crianças que não melhoram, né, que é uma grande parcela, a gente precisa de operar a partir de 5 anos de idade, mas nosso objetivo é sempre tentar ir trabalhando, evitando a supressão. Usando o tampão, eu evito a supressão. Eu faço com que o cérebro, ao olho ao escapar, ele aprenda a não suprimir. Daí ele veria duplo e corrige. Então, mas é uma condição que o cérebro veio com essa facilidade de deixar o olho escapar. Por conta disso, a gente diz assim que é uma condição que a gente vai tentando tratar, mas que não, a gente não consegue ressincronizar o cérebro para deixar de fazer assim. Então, é um tipo de é uma criança, vamos dizer assim, na vida, quando está cansada, com sono, febre, distraído, ou seja, diminui a concentração, o cérebro deixa escapar, e isso pode continuar acontecendo, inclusive, na vida adulta, quando se embriagar, quando for numa festa, estiver bem relaxado, isso pode acontecer também. Então, assim, geralmente tem um impacto muito mais social do que funcional, e então eu sempre falo no consultório, se for para escolher um estrabismo, esse é o melhor, porque a gente desenvolve a nossa visão normalmente. Mas eu preciso, na infância, treinar um pouco esse cérebro, seja com tampão, com exercício, com óculos, para diminuir o tempo que se desvia, para ficar muito mais tempo não desviado, para eu não perder a noção de binocularidade, que se desenvolve pelos neurônios do córtex occipital de visão binocular. Falando um pouquinho sobre torcicolo, acho que é bem importante, então a gente tem uns pacientes que podem desenvolver, ou geneticamente, como no Cruzon e tal, eles têm uma órbita rasa, ou né, outros tipos de craniosinostose, os pacientes podem ter fechamento das suturas cranianas de forma precoce, e com isso, a órbita desses pacientes vai ficando rasa, como a gente vê aqui. Qual que é o impacto de uma órbita rasa? Geralmente a gente tem aqui o oblíquo superior que está na tróclea, né? Ele passa, o seu tendão passa pela tróclea e vai se inserir atrás do equador do olho, lá atrás. E é justamente essa inserção posterior que faz com que ele, ao tracionar, o polo posterior do olho, ele joga o olho para baixo. Então, o oblíquo superior, ele é um músculo abaixador. E a sua força depende muito dessa angulação que o tendão faz em relação ao equador. Se eu começo a ter uma órbita muito rasa, ou seja, as estruturas da órbita vão crescendo, né? Mas o osso para de crescer e essa órbita fica rasa, esse olho vai muito lá para frente e esse ângulo entre tróclea e equador começa a ficar um ângulo menor. Né? Então, vai ficando mais paralelo. Então, em vez do tendão ficar bem angulado, o olho vai indo mais para frente, a órbita vai ficando rasa, então esse tendão vai ficando mais vamos ser mais paralelo ao plano coronal da órbita. Com isso, então, esses pacientes vão tendo mecanicamente uma paresia de quarto nervo, essa paresia vai levando, então, o paciente a fazer torcicolo, porque o quarto nervo é um nervo que faz torção e que faz abaixamento dos olhos, então, o oblíquo superior, eles vem da tróclea na parede medial e vai se inserir lá atrás do equador. Quando ele contrai, ele puxa o polo posterior para trás e joga o para cima e joga o olho para baixo. E ao tracionar também, como ele está abraçando o olho da parede medial até a parede lateral ali do olho, ele ao contrair, ele cria intorção. Então, esses pacientes vão ter torcicolo, que eu vou discutir um pouquinho mais para frente. E existe outra causa que faz o paciente ter algum tipo de torcicolo, que é o nistagmo, composição de bloqueio, um nistagmo infantil. Então, assim, por alterações sensoriais e ou motoras, esse paciente geralmente tem um nistagmo que bate, que é sacádico e bate,
geralmente no horizontal, principalmente no componente horizontal, mas pode ter torcional e vertical. E muitos desses pacientes, quando eles vão olhar para perto, esse nistagmo melhora, então a qualidade visual deles é melhor para perto, e eles podem ter uma posição de bloqueio, ou seja, virando a cabeça assim, o nistagmo é melhor. Então, a gente também é um tipo de causa para torcicolo, que o nistagmo infantil, e muitas das vezes a gente precisa de operar esses pacientes para criar uma restrição. Se o olho, olhando dessa forma, que o nistagmo diminui, eu vou operar o estrabismo, eu vou operar como sendo uma cirurgia de estrabismo para movimentar os músculos aqui, criar uma restrição, esse olho não vai conseguir olhar para cá, então a posição de bloqueio acaba ficando em posição primária, e aí o torcicolo que existia, porque o olho movimentava assim, melhorava a visão, eu vou criar uma restrição de olhar para cá e de olhar para cá com a cirurgia, e aí o olho vai ficar mais paradinho em frente, e isso ajuda, então, a melhorar o torcicolo. Falando então sobre a paresia de quarto nervo, então o quarto nervo, ele é ele inerva o oblíquo superior, e a gente falou um pouquinho agora há pouco que quando eu olho de lado, para o meu olho não subir assim involuntariamente, para não dar visão dupla vertical, eu tenho geralmente o oblíquo inferior que estimula subir, o oblíquo superior que estimula descer, e como os dois estão com a mesma força, eles se neutralizam. Se eu tenho e o olho não sobe. Se eu tenho uma perda de força do oblíquo superior, acaba que o oblíquo inferior vence e joga o olho para cima. Então, esses pacientes costumam ter um quadro clínico de desvio vertical em posição primária, e esse desvio vertical ele piora bastante quando o paciente olha para o lado oposto do olho com um problema. Esses pacientes, eles também vão ter uma extorsão dos olhos, aqui embaixo está mostrando o fundo de olho, em que o normal é o olho direito, é o olho que está aqui no nosso lado, na imagem inferior à esquerda. Esse é o olho direito, o nariz do paciente está aqui no meio. E aí a gente vê que a FOV, ela mais ou menos, se a gente traçar uma linha reta aqui, ela bate no terço inferior do nervo óptico. Já no olho esquerdo, a gente tem o centro, que é a fóvea. Se a gente traçar uma linha horizontal, ela bate fora do nervo óptico, fora do disco óptico. Isso mostra que a gente tem uma extorsão grande do olho esquerdo, e esses pacientes, então, assim, eles podem perceber o mundo meio que inclinado, e a gente também, para melhorar a visão dupla, tanto vertical, sobretudo, geralmente o paciente inclina a cabeça para melhorar essa visão dupla. Como essa inclinação vai acontecendo desde a infância, existe até uma alteração assim de tamanho, né, da face. Então, se a gente traçar uma linha que vai do canto lateral da fenda palpebral até a fenda labial aqui, a gente vai ter de um lado, se a cabeça fica inclinada dessa forma, um lado mais reduzido do que do outro lado. Então, lembrar assim, geralmente eu recebo muito paciente que os pediatras mandam por conta de torcicolo, para a gente poder avaliar se tem alguma causa oftalmológica, porque nem sempre é ortopédica essa causa, né? É, e explicando um pouquinho só por que que a criança tomba a cabeça, porque o oblíquo superior, ele é um músculo que é abaixador. E o que que acontece quando a gente inclina a cabeça para um lado ou para o outro, né? Então, assim, se eu tenho uma paresia do oblíquo superior, esse ele é um músculo abaixador. Então, assim, ele não vai estar conseguindo manter o tônus de abaixamento desse olho. Então, esse olho vai subir, ficar com um desvio vertical. E quando a gente inclina a cabeça para, por exemplo, para a direita, a gente faz uma torção fisiológica dos olhos. Se eu inclino a cabeça para a direita, meu olho direito entorce e o olho esquerdo estorce. É, e aí, quem são os músculos que são torsores? Geralmente, os músculos intorsores são os músculos reto superior e oblíquo superior. Por que disso? O reto superior, ele é intorsor e ele estimularia o olho a olhar para cima. Só que o oblíquo superior também é intorsor e estimula o olho a olhar para baixo. Então, assim, essas forças verticais são neutralizadas quando eu inclino a cabeça para o lado direito, meu olho direito vai entorcer, o cérebro vai estimular o reto superior a entorcer e a subir, e vai estimular o oblíquo superior a entorcer e a descer. Então, essa força de subir e descer se anulam, o olho não faz desvio vertical, mas eu tenho o sinergismo do reto superior e do oblíquo superior para criar a intorsão. Então, quando eu tenho um paciente com paresia do, do oblíquo superior, por exemplo, se ele tentar inclinar a cabeça para o lado doente, o cérebro vai inervar o reto superior e o oblíquo superior, ambos para entorcerem. Só que o reto superior vai jogar o olho para cima e deveria ter a contraposição do oblíquo superior, que jogaria para baixo, como ele está com perda de força, não joga e acaba fazendo um desvio vertical aumentado. Então, esses pacientes, geralmente, eles inclinam a cabeça, paresia de quarto para a gente revisar. O olho fica mais alto que o outro. Quando a gente olha para o lado oposto, esse olho sobe mais pela hiperfunção de oblíquo inferior. E esses pacientes, eles vão evitar inclinar a cabeça sobre o lado onde tem a paresia. Eles inclinam a cabeça para o lado oposto, para que eles criem só extorsão com o olho acometido, não tenham que criar intorsão e com isso acaba piorando o desvio vertical.
Só para a gente terminando aqui agora, falando um pouquinho como a gente examina as crianças, né? Nossa preocupação no estrabismo é se existe ambliopia ou não, né? Então, a gente pode usar nas crianças que são pré-verbais, usar esses estímulos como são chamadas de layer gratings, né? Que são justamente, aqui não é para avaliar a sensibilidade ao contraste, mas tem uma certa relação, mas a gente tem como se fosse uma pá, né? Essa pázinha aqui de com um fundo cinza e uma outra pá com os fundos com as estriações. Cada estriação tem uma representatividade. Quanto mais grossas as estriações, mais fácil de enxergar. E a gente tem é instintivo do ser humano. Se eu tenho um fundo que é homogêneo, um fundo que tem estriação ou que tem algo que chame a atenção, eu vou prestar atenção naquilo. Então a gente chama esse tipo de teste de olhar preferencial, em que a gente mostra a raquete com o fundo cinza de forma aleatória, e a outra raquete com o fundo com estriação. Eu vou começar com as estriações maiores grosseiras e vou então vendo se a criança, se ela primeiro bate o olho ali naquela estriação mais grosseira. Se ela presta atenção naquilo, positivo, ela enxergou com aquele olho. E aí depois eu vou trocando por outras raquetes, vou invertendo, vou girando assim às vezes no espaço para ver se a criança continua seguindo aquela raquete que tem estriação e deixa de lado e não segue a raquete com fundo homogêneo, e aí sim a gente consegue medir a acuidade visual. À medida que as crianças vão crescendo, a gente tem como mostrar optotipos com desenhos como esses, e existe também um gabarito que a gente deixa na mão da criança, se ela não verbaliza, ela pode simplesmente apontar. Eu mostrei lá na frente uma casinha, ela aponta qual que ela viu, desses 4 estímulos, se ela apontar certo, é porque ela enxergou. E esses estímulos vão ficando menorzinhos para a gente poder medir a acuidade visual. Tem a criança que já está mais espertinha, mas não sabe as letras. A gente tem como usar a letra E com perninhas viradas para um lado, para o outro, para cima, para baixo. A criança vai indicando. A criança que não verbaliza, a gente tem como fazer o potencial visual evocado para saber se tem integridade da via óptica. Só que, assim, tem que lembrar que o potencial visual evocado, se a criança não prestar atenção, ele vai vir alterado. Se tiver interferência dos eletrodos, também vem alterado. E se a gente tiver também erro refracional, assim, um grau muito alto, não está corrigido, então tem que olhar tudo isso. No estrabismo também, se fizer de forma binocular, pode vir alterado num dos olhos do estrabismo, porque não está fixando, e lembrar também que alterações de retina pode ser a causa do PV alterado, não necessariamente alterações corticais. Existe potencial visual evocado de varredura, que geralmente ele já tem uma correlação mais direta com a acuidade visual, como a gente conhece, do 20/20, do 20/40. É diferente do potencial visual de padrões reversos ou por flashes, que simplesmente mostram se a onda tem uma integridade de amplitude e de latência, né, mostrando a integridade da via óptica. Já o potencial visual de varredura, ele já mostra, ele já dá um resultado mais parecido com a acuidade visual. E como a gente vai saber se a criança tem grau ou não tem grau? Só de curiosidade para saber, a gente consegue descobrir o grau desde bebezinho, mesmo a criança não falando, não verbalizando. Geralmente a gente vai dilatar essa pupila e vai usar esse aparelho que está representado aqui, que é o retinoscópio. No retinoscópio, a gente tem um GIF aqui embaixo. O retinoscópio, ele forma uma luz em fenda, e quando a gente joga essa luz em fenda, como a gente vê aqui no exemplo dessa criança, essa luz ela vai formar um reflexo na pupila. Enquanto eu tenho esse reflexo em fenda, significa que eu vou jogando graus na frente do olho da criança com essa régua que a gente está mostrando aqui. Então, eu vou jogando essa luz em fenda e vou jogando graus. O grau que eu precisar de colocar na frente do olho para que a luz bata em foco na retina é o grau daquele olho. Como é que eu vou descobrir esse grau? Geralmente, se o paciente é hipermétrope, quando eu jogo a luz na pupila em fenda, se eu jogo ela da esquerda para a direita, o reflexo vai caminhar da esquerda para a direita, ele vai acompanhando a fenda, como acontece aqui no GIF aqui embaixo. Agora, na miopia, se eu jogo a luz da esquerda para a direita, o reflexo ele inverte, ele vem da direita para a esquerda. Então, esse reflexo que é invertido me mostra que eu tenho uma miopia, então eu vou escolher lentes de miopia para colocar na frente do olho da criança. Se eu jogo o reflexo a luz está da esquerda para a direita, o reflexo pupilar também está acompanhando, é porque é hipermetropia. E aí eu vou, é, então, jogando lentes de hipermetropia para corrigir o grau. Então, assim, a gente consegue prescrever o grau, inclusive, para crianças que não verbalizam. Para terminar, falando um pouquinho sobre o tratamento de ambliopia, na verdade, a principal coisa é corrigir o erro refracional. Na maioria das crianças, a gente precisa de dar óculos, porque o cérebro, ele aprende a acomodar, ou seja, a focalizar bem de longe, de perto, como a gente viu, a partir de 15 dias de vida. E isso é um estímulo de feedback, ou seja, a visão vai melhorando, então assim, eu enxergo melhor, os córtex visual conseguem enxergar melhor porque vai fazendo sinapse, então minha visão vai melhorando. E o cérebro vai percebendo, vai então mandando aqui para a pupila é um estímulo para elas
fechar mais, para o cristalino acomodar mais, até que a imagem fique em foco. Então, assim, a gente não tem uma boa acomodação enquanto o cérebro não descobriu enxergar o que é nítido. Então, quanto mais o cérebro vai descobrindo enxergar o que é nítido, mais ele vai falando assim, poxa, tá faltando acomodação, porque a imagem não tá, minha referência à imagem nítida é essa daqui. O olho não tá chegando ainda nessa imagem tão nítida, então vamos acomodar mais, vamos focalizar mais com a pupila. Então, existe esse feedback. Onde eu quero chegar? Que se eu tenho uma criança com ambliopia, essa visão, o cérebro não conseguiu aprender a enxergar direito com aquele olho, porque aquele olho era estrábico, e o outro sim começou a desenvolver e a visão é nítida. Então, se eu simplesmente tampar, mas não der óculos, essa acomodação dessa criança não está bem desenvolvida. Então, ao colocar óculos, a imagem fica nítida na retina. Pronto, é o que o cérebro precisa para começar a fazer sinapse, sinapse, sinapse e ganhar o tempo perdido. Ou seja, de falta de estimulação que aconteceu lá atrás pelo estrabismo não tratado. Então, a gente sempre, de modo geral, corrige com óculos e vamos fazer a penalização de alguma forma. A penalização que mais funciona é o tampão, porque não entra nada de estímulo de luz, de imagem naquele olho que é o melhor, que é o fixador, e a gente tem umas regrinhas lá para saber quantas horas e tal, mas, e aí eu vou estimulando, então, a imagem do outro olho. Principalmente no estrábico, se eu consigo melhorar a acuidade dos dois olhos, eu tenho um melhor prognóstico da cirurgia, ou seja, olhos que enxergam bem vão manter melhor o seu paralelismo. Então, geralmente, a gente trata primeiro a ambliopia para depois indicar a cirurgia de estrabismo. Não é uma regra em todos os casos, mas na maioria, sim. E existe uma outra forma de a gente penalizar, que é usar a atropina. A atropina 1% é um colírio que, se a gente pingar na pupila, ele vai manter a pupila dilatada geralmente até 15 dias. Então, geralmente, para a gente não perder o efeito, a gente faz pelo menos uma vez por semana a atropina nos olhos das crianças. Nos dois olhos? Não. Geralmente a gente vai fazer a atropina no melhor olho. Por quê? Porque se aquele olho tem grau e eu usar a atropina, eu vou deixar esse olho embaçado, e aí eu faço a criança usar óculos só com grau no olho que eu estou querendo tratar. Então, o olho que é o melhor olho, que é o fixador, eu embaço através do colírio, vou deixando ele sem óculos, sem lente, né, com grau naquele olho, e aí vou deixando a lente só no outro olho, e aí assim também assim vai tendo o cérebro vai recebendo a imagem mais nítida apenas de um dos lados, e aquele lado vai ganhando estimulação, né? Então esse é um tipo de tratamento para controle da ambliopia também. É isso, pessoal. Eu espero ter ajudado e abordado o geral, assim, o que vocês talvez fosse de curiosidade para aprender um pouquinho sobre estrabismo e desenvolvimento visual na criança. Estou deixando aqui meus e-mails de contato, Instagram e tudo mais, para que entre em contato e fazendo um pouquinho da propaganda do meu consultório. Eu e uma sócia montamos esse consultório agora e vamos inaugurar em janeiro. Então, tem todos os contatos para encaminharem pacientes para a gente. Nosso objetivo não é ser mais um consultório de oftalmologia, mas fazer um consultório muito voltado para a criança e para o adulto, principalmente pacientes neurológicos. A gente tem uma sócia que é uma colaboradora que é uma fisioterapeuta com um mestrado em reabilitação visual. Então, nosso objetivo é atender as crianças com doença genética, que não verbalizam, doenças com paralisia, crianças com paralisia cerebral, enfim, que não fixam para a gente fazer estimulação visual precoce, que ela vai fazer, reabilitar essas crianças que estão em idade escolar e que não estão enxergando, têm nistagmo, tanto com óculos quanto com auxílio óptico e não óptico, para ampliação de imagens e ajudar essas crianças na escola. Quanto eu faço neuroftalmo, né? Então trabalhar tanto com adultos quanto crianças que adquiriram estrabismo, ou que paralítico, ou que tem alguma neurite óptica, alteração do nervo óptico, ou seja, baixa visual, que não seja da retina, que seja causada por alterações neurológicas. Então fica aí o convite para, se precisarem de mandar adultos ou crianças para a gente, tá aí o contato. É isso, pessoal. Um grande abraço, até a próxima.